Estamos aprendendo o Evangelho de Marcos. E hoje a gente entra no capítulo de número 10, do verso 22 ao 31. Eu gostaria de ler para você, e eu sei que o Espírito de Deus vai falar ao teu coração. É um tema muito atual e a palavra de Deus se renovará e nos abençoará. E Jesus nos ensinará sobre o seu reino, sobre a sua graça, sua justiça e seu amor. Então vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 22 ao 31, diz assim as Escrituras. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto é o texto de transição do vídeo anterior, da ministração anterior, e está falando justamente daquela passagem daquele jovem rapaz que se aproximou de Jesus. Era alguém piedoso, alguém que tinha dimensões de conhecimento religioso intenso, ao ponto que desde a sua mocidade, desde a sua meninice, sempre está seguindo os mandamentos de Deus. Alguém que ousadamente se prostra aos pés de Jesus, e para fazê-lo ele está adorando, está reverenciando, está colocando Jesus em um lugar de honra, tanto que ele o chama de mestre. Bom mestre, o que eu de fazer para herdar a vida eterna? Estivemos observando que Jesus entra num diálogo com ele, dizendo para ele a respeito dele ter que deixar tudo. E a palavra de Jesus é forte para ele, né? Primeiro Jesus diz, porque me chamas bom, senão só tem um que é bom, é Deus. Aí o Senhor Jesus diz para ele a seguinte palavra, fitando-o amando: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Quando Jesus fala isso, o rapaz fica contrariado a esta palavra que Jesus está dando. Ele fica revoltado. Ele fica achando que Jesus e os ensinos de Jesus são muito estranhos, porque como é que pode eu ter que abrir mão dos tesouros que eu conquistei e seguir a Jesus, seguir você, seguir os teus ensinos para obter reino de Deus, para ter... Eu sou dono de tantas coisas. E aí a gente entra agora nesse texto que diz assim, não é? Do 22 ao 23 e em diante diz, ele contrariado com essa palavra, retira-se triste, porque possuía, era dono de muitas propriedades. Então, quando ele se distancia, Jesus levanta os olhos e olha ao redor. E ele vê os seus discípulos. É como se eu e você estivéssemos lá. Estivéssemos diante de um quadro assim, imagina. Aí a palavra de Jesus, olha como ela é atual. Ele diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranham esta palavra. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E agora os discípulos que estavam estranhando, estavam perplexos, estavam chocados com a palavra de Jesus, ficam mais maravilhados ainda, ficam com aquele espanto. Então eles dizem entre si, quem então pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não já receba no presente 100 vezes de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, vai vir com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Por que eu digo que essa palavra é muito atual? E ela é confrontadora. E ela tem esse poder de nos deixar, e vai deixar alguns, depois que eu terminar essa mensagem, contrariados. Porque esse sentimento de ser contrário ao reino muitas vezes habita no nosso coração, porque quem governa o nosso coração, na maioria das vezes, é Mamon, e não o rei do reino que é Jesus. No caso do jovem rico, o que o deixou contrariado, ainda que ele adorasse Jesus, ouvisse o Evangelho, seguisse a lei, fosse um cara piedoso, tivesse toda uma expressão de religiosidade, o que faz ele ficar contrariado à palavra de Jesus é justamente o que governa o coração dele. Ele era possuído pelos bens que ele tinha, e os bens o possuíam. Ele tinha a posse de muitas coisas, mas de verdade não tinha posse das coisas. As coisas o possuíam, fazendo com que, diante de um chamado de Jesus que está dizendo: abre mão e rompe com isso e toma posse da vida que sou eu, do caminho que sou eu, da verdade que sou eu, e me segue. E você vai ter um tesouro muito maior quando ele, fitado por Jesus e convocado numa palavra de amor, porque o texto diz que Jesus, fitando, o amou. O amou. Ele se contraria. A exemplo dos discípulos, eles estranham. Por que estranham? Porque a riqueza é algo que todo pobre quer ter. Todo pobre quer ficar rico. Eu quero, você não quer? Toda classe média quer que quem habita na classe média, que tem algumas coisinhas, que também hoje a classe média no nosso país está mais pobre do que média, né? Há um desnível tão grande. Quer ficar rico, quer enriquecer. E todo rico quer ficar mais rico, para poder manter o que tem, para poder guardar o que tem e não perder o que tem. Então os discípulos estranham essa palavra. Eles dizem, como se eles estivessem dizendo, né? Ao estranharem, Jesus olha e vê o rosto deles, eles estão dizendo: mas Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Isso é o desejo do coração de todo mundo. É algo que todo mundo almeja conquistar, possuir, ter, obter as coisas. E Jesus insiste em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. De novo, a palavra reino de Deus, ela se manifesta entre nós no Evangelho, mostrando que o reino de Deus não são as coisas, mas é aquilo que habita o nosso coração, e aonde é que ele está. Ele tem que estar dentro de nós, habitando o nosso coração. E essa palavra é uma palavra de estranheza nos dias de hoje e também de trazer contrariedade. Por quê? Porque o que se mais ouve no nicho cristão do cristianismo e das religiões nas suas todas diversidades de expressões, é justamente uma busca pela riqueza. Como dissemos um pouquinho antes, no vídeo anterior, na ministração anterior,
Parece que o panteão dos deuses possui sacerdotes que querem ministrar em nome dos deuses a necessidade desses deuses, ou de Deus que eles ministram, terem riqueza. Então é um apelo desgraçado para satisfazer o umbigo de um Deus necessitado de dinheiro. O que se mais ouve isso nas religiões é isso. É como se Deus fosse vaidoso e precisasse do incenso, das ofertas, do dízimo, do dinheiro. Como se ele precisasse, como rei, estar vestido de ouro e de prata. E parece um Deus, o Deus que muitas vezes é apresentado nas religiões, é um Deus mesquinho, glutão, que manipula, um Deus que, quando não fazem a sua vontade, ele amaldiçoa. Quando não lhe queimam incenso ou não lhe prestam valores de ofertas, ele pesa a mão e traz juízo. Um Deus mais demônio que Deus. E nesse panteão de expressões aonde sacerdotes ministram em nome de Deus, a gente se espanta com a delicadeza de Jesus, dizendo: o reino de Deus, ele não procura corações que se movam como se movem o coração dos pagãos deste mundo. O reino de Deus é um reino que procura corações que confiam não nas riquezas, mas confiam em Deus. Aí Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus aqui está usando uma hipérbole. Essa ilustração ela pode ser montada em duas expressões. A expressão de verdade do texto é que antigamente existiam agulhas, essas agulhas de tecer, que eram diferentes das nossas, dos nossos dias. Hoje, quando a pessoa vai costurar uma roupa, tem aquela agulha fininha, com aquele buraquinho fininho, que você não pôr um óculos, você não consegue passar o fiozinho lá na agulha. Antigamente, as agulhas elas tinham atrás um rombo grande e eram feitas com uma agulha grande, porque os tecidos eram tecidos com aquela agulha e passava-se uma linha grossa. E Jesus, querendo mostrar de uma maneira de hipérbole, uma ilustração, uma charge, ele usa essa expressão dizendo: é mais fácil passar um camelo, então é impossível. Quando ele diz assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, como se é algo impossível. Mesmo sendo fácil, é impossível. Também tem a ilustração das muralhas, onde as agulhas eram aquelas portas de entradas pequenininhas, aonde o cavalo, o camelo não conseguia entrar. As pessoas, para entrarem ali, elas tinham que se inclinar para passar por baixo da muralha e entrar na cidade, e a porta aonde passavam os animais eram outras portas, não é? Isso também era feito por causa da guerra, a fim de proteger a cidade. E algumas igrejas, quando você vai lá no Oriente, você vê que existem algumas igrejas que elas colocaram portas bem pequenininhas, porque algumas pessoas entravam a cavalo dentro da igreja. Então a intenção era justamente impedir essa defraudação. Então as pessoas, para entrarem no templo, elas tinham que se inclinar e entrar naquele ambiente. Mas Jesus está usando essa ilustração como uma hipérbole, como uma charge. Ele está dizendo: é
impossível entrar no reino quando o coração de alguém está possuído pelas coisas deste mundo. Impossível. Então, uma mensagem dessa contraria. Porque se eu estivesse aqui dizendo para você, dá o dízimo aqui para mim, ou na igreja onde eu sou pastor, e você vai prosperar, isso não ofenderia o teu ouvido. Se eu estivesse dizendo para você assim, Deus vai se alegrar com as muitas ofertas que você vai dar nos templos, e Ele vai ficar tão feliz que Ele vai te abençoar, e você vai estar fazendo parte do reino. Você estaria feliz. Agora, é de contrariar a palavra do Evangelho e de Jesus quando Ele diz assim, ei, não é desta forma. A forma como Deus manifesta o seu reino. O seu reino se manifesta dentro de corações abertos à sua graça. Porque Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus abençoa a todos. Deus abençoa a todos. Ele tem cuidados especiais para aqueles que têm o coração fiel. Mas se você erguer os olhos, você vai ver o favor de Deus nesse planeta demonstrado para todos. Aquele que não crê em Deus desfruta do amor. Aquele que crê em Deus desfruta. Aquele que não é piedoso, ele tem o privilégio, muitas vezes, de estender a mão e olhar e viver dimensões de graça, de beleza, de favor, que muitos outros que são piedosos não têm tido. Então o amor e a demonstração da grandeza e da bênção de Deus está sobre todos ao redor. Porém, o que Deus procura é um coração que esteja aberto e possuído por Ele, e não as coisas o possuírem. Os discípulos estranham essa palavra. Jesus, de novo, afirma: é impossível. É difícil, é impossível aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. E eles ficam sobremodo maravilhados e começam a dizer, então quem pode ser salvo? Como é que funciona esse negócio? Como é que pode receber essa vida do reino de Deus? A palavra salvo aqui é sozo, vida, em toda a sua plenitude de salvação. Quem é que pode receber essa vida plena dentro de si? Porque eles ainda vinculavam na mentalidade deles o fator de que muitos de nós vinculamos. A gente diz assim, a gente só tem favor de Deus quando a gente está rico. É muito fácil você encontrar hoje as pessoas pensando assim, por causa desse doutrinamento anti-evangelho. As pessoas pensam assim, só é favorecido diante de Deus os ricos. Esse é um pensamento antigo. Os deuses me favoreceram, por isso eu prosperei. Os deuses me favoreceram, por isso as minhas colheitas são amplas. Os deuses me favoreceram, por isso eu tenho muitas propriedades. Os deuses me favoreceram, por isso eu vou lá, conquisto, mato, edifico, construo, crio coisas grandes, edifico
coisas enormes, porque os deuses me abençoaram, eu posso ir e prosperar e pisar e machucar e destruir tudo. E pisar o pobre, machucar o aflito, invadir a terra dos outros e de uma maneira perversa agir. E eu tenho riqueza, e a riqueza valida que Deus está comigo. Para dizer a verdade, no mundo gospel tem muita gente enganada achando que riqueza valida, que é Deus validando alguma coisa. No nicho religioso tem muita gente enganada, achando que sinais e maravilhas validam alguma coisa. Ou você achando que porque você ora e acontecem milagres, é Deus validando você nas suas práticas perversas. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é muito atual e muito poderoso para mim e para você. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que na dimensão do reino funciona em corações que estão despossuídos das coisas desse mundo, mas estão abertos para o governo, o cuidado e o amor de Deus. E confiam em Deus. Aí você diz o que Pedro vai dizer. Porque Jesus está dizendo, é impossível entrar no reino. Contudo, para Deus, tudo se torna possível. Para os homens é impossível. Mas para Deus, se torna possível todas as coisas. Porque o que Deus faz é algo, veja, a salvação, essa vida plena, abundante de Deus em nós, não é algo que a gente conquista com a nossa justiça. Porque a minha justiça é a sua. Por mais bonzinhos que sejamos, por mais ofertas que possamos trazer, por mais práticas de obras boas que façamos, por mais piedosos que sejamos, se a gente confia nessa justiça própria, Deus está dizendo, é impossível você entrar. Porque só entra por meio de uma graça operada por Deus no coração das pessoas. Para Deus, tudo é possível. Mas para o homem, entrar nessa dimensão é impossível. Aí Pedro, que era um empresário, antes de deixar tudo, ele responde como nós dizemos muitas vezes: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. É aquela autopiedade vitimada que às vezes a gente fala para Deus: pô, Deus, eu ofertei, eu fiz isso, eu deixei tudo. Eu deixei tudo. Quantas vezes meu coração já se encontrou assim, abobalhado como o do Pedro da Bíblia, né? É muito parecido comigo. Tudo te deixamos e te seguimos. Deixamos o nosso barco, deixamos os recursos da pesca, deixamos todas as coisas. Qual vai ser a nossa herança aqui nessa terra? Com nós é diferente, né? Já que a gente está seguindo o Senhor, já que a gente é fiel, já que a gente vai lá e cumpre o que os sacerdotes estão dizendo, já que a gente é certinho, paga oferta, paga dízimo, paga isso, paga aquilo. Então com a gente é diferente, né, Jesus? A gente tudo te deixou. Aí o Senhor Jesus, ele vem com o machado da salvação. Ele diz assim: Pedro e a discípulos, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pai, filho, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho,
não receba já no presente 100 vezes de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição e no mundo por vir a vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que no reino, o maior valor, deixamos tudo e te seguimos. No reino, o maior valor é aquele que deixou valores como casa, irmão, irmãs. Ele vai receber valores referentes àquilo que é ministrado às pessoas. Olha que interessante. Porque é mais do que você receber. Eu vi outro dia uma pessoa sendo enganada numa igreja. O pastor lá, não dá vontade nem de falar que é pastor, disse para a senhora: vende tua casa e dá aqui no altar. Esses enganos em nome de Jesus, né? E a pessoa velhinha foi lá, vendeu, colocou e perdeu, porque o cara havia dito que ela ia receber, porque estava fazendo aquilo um favor, uma bênção. E quantas pessoas são enganadas nos dias de hoje? Eu já fui muitas vezes enganado com essa conversa mole, porque a gente tem um coração puro, né? Mas aí a gente volta para o Evangelho e a gente diz assim, a gente vê Jesus nos ensinando e dizendo: ei, o que você vai receber é a vida comum que o reino de Deus vai trazer para que você possa viver na casa de muita gente. A sua casa vai ser um ambiente de acolhedor para muitos, e a casa de muitos vai ser um ambiente acolhedor para você. Pois você vai ter muita casa, muitas casas, lugares de acolhimento. Isso aqui é reino. Você vai ter muitos irmãos. Vai ter cêntuplo de casas. Vai ter muitos irmãos, muitas irmãs, muitas mães, muitos filhos, muitos campos. Porque Pedro, nós deixamos tudo. Jesus, deixei meu barco, deixei tudo. Ai, Jesus. Pedro, e para você que está me ouvindo, e para mim, o meu reino é um reino onde o acolhimento ele se manifesta, e o cuidado de um para com o outro ele tem que se manifestar de maneira plena, abundante. E aonde o meu reino está, isso acontece. Aonde o meu reino está, essas manifestações acontecem. Casas acolhedoras, irmãos e irmãs, mães e pais, filhos e filhas, portas abertas em campos. Vem perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Este é o evangelho que choca. Talvez você ouça isso e faça como o jovem rico. Entristeceu-se, disse contrariado, saiu contrariado diante dessa palavra. Talvez você estranhe essas palavras como os discípulos estranharam, porque é de se estranhar alguém falando o evangelho de verdade sem a mentira do panteão dos deuses, falando a verdade pura e simples. Dói no ouvido, né? A gente acha estranho, né? Mas é isso. É isso que o Senhor Jesus está ensinando, que o governo do seu reino tem que habitar dentro do nosso coração ao ponto da gente confiar. Mas pastor, eu não posso enriquecer, eu não posso... Não, muito pelo contrário. Agora, se você estudar, trabalhar, conquistar, ir para cima e ter as coisas de uma riqueza pessoal, você vai se tornar aquele que vai ser acolhedor, generoso, abençoador, aquele que vai pegar e investir no próximo.
no outro. No outro. É no outro que você investe. Porque o outro vai encontrar em você abrigo e acolhimento. Porque o governo de Deus ministra através de você. Agora, seu coração não pode ficar apegado a dois senhores. Ou você vai amar a um e desprezar ao outro. Ou você vai servir a um e não vai servir ao outro. Por isso, o Evangelho do Reino, ele confronta cada um de nós hoje, aonde Jesus está olhando ao redor aos seus discípulos e dizendo: dificilmente ou impossível será entrar no reino aqueles que são possuídos pela riqueza, aqueles que confiam nas riquezas. Se o coração não for aberto e permitir que o governo do reino possua ao ponto dele se desapossar daquilo que o domina, ele não entrará ou não viverá. Porque é mais do que entrar. O reino está em nós. Ele não viverá a plenitude do reino de Deus na sua vida. Que a presença e a palavra de Jesus possa nos confrontar hoje pela manhã ou nesta hora e produzir em nós o quebrantamento que a gente precisa e fazer a gente sondar a nossa alma e o nosso coração e ver se há em nós algum caminho que entre em conflito e possa fazer o nosso coração ficar contrariado ou estranhar até o que Jesus está falando, mas que o nosso coração possa se quebrantar e a gente possa se permitir ser possuído pela generosidade e pela presença do governo de Jesus. Pai, abençoa o nosso coração. Nesses dias onde somos tentados todos os dias a confiarmos nas riquezas, que o Teu Espírito nos eduque e nos ensine a entender que quer tenhamos muito, quer não tenhamos nada, quer prosperemos no sentido de riquezas financeiras, ou quer não venhamos a possuir riquezas financeiras ou prosperar, nós temos o Senhor, que valida a nossa fé com Sua presença em nós. E eu quero pedir que o Teu Espírito faça o Teu povo entender que no meio de tantas trevas, o coração daquele que confia em Ti está sendo validado, não pelas coisas que possui, mas está sendo validado porque ele espera no Senhor e entende que o Senhor é o maior bem que ele possui. Sim, Jesus, nós Te amamos, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e Te agradecemos pelo Teu reino que habita em nós, em meio às adversidades e dificuldades. Nós confiamos que o Teu governo está sobre a nossa vida. Abençoa os meus ouvintes, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que venha o reino de Deus em nós e se cumpra a vontade dele no nosso coração.